Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda série, aos estudantes da segunda série, né? Para mais uma aula de Química. Vamos conhecer, hoje a gente vai falar a respeito de cálculos químicos, com enfoque à introdução em estequiometria, tá certo? Vamos conhecer então? Vejam só, com relação aos objetivos dessa aula. Os objetivos seriam iniciar os estudos sobre cálculos estequiométricos, né? E praticar o conhecimento, praticar aquilo que aprendemos com atividades, ok? Vamos lá então? Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, nós temos dois questionamentos que temos que resolver e responder no meio, até o final dessa aula, tá ok? Então, o que vem a ser estequiometria? Já se perguntaram? É uma palavra diferente, né? A gente não conhece tanto, não usamos tanto a estequiometria. E ainda, será que podemos utilizar a estequiometria no nosso cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina diária? Será que nós podemos utilizá-la? Então, a gente precisa responder isso, certo? E aqui, iniciamos a aula com a primeira pergunta, né? E respondendo a primeira pergunta. O que vem a ser a estequiometria? Então, a estequiometria, por definição, é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas em uma reação. Então, aqui, quando a gente fala em estequiometria, eu estou falando sempre em todas as proporções, em tudo que envolve a reação química, tá certo? Então, olha só, e numa reação química a gente tem sempre o seguinte, reagente à esquerda, à direita da seta, né, à esquerda de vocês, e produtos à minha esquerda e à direita de vocês. Essa é a sequência sempre, reagente transformando-se em produto. Então, isso é o que a gente tem como reação química. Então, por exemplo, aqui, e sempre respeitando também a proporção. Porque quando a gente fala em reagentes, nós falamos em conservação das massas, ou seja, na lei de Lavoisier. Então, tudo que entra, traduzindo, né, de uma forma bem simplista a lei de Lavoisier, numa reação química, tudo que entra, sai. E aí a gente vai para a lei de Proust, na mesma proporção. Por quê? Porque Lavoisier fala a respeito da conservação das massas em um sistema fechado, lembrando sempre, né? Porque se eu tiver um sistema aberto, se eu tiver gases, esse gás tem que ser descontado, tá? E também a lei de Proust nos fala sobre as proporções definidas, tá bom? Então, tudo que entra, sai. Então, no caso aqui, eu entrei com 2 fatias de pão, 1 fatia de queijo. Ao final, eu tenho que sair com as 2 fatias de pão e a fatia de queijo, tá certo? Então, nós temos que respeitar sempre a proporção e, evidentemente, as massas, tá ok? Então, esse é o ponto-chave da estequiometria. Você compreender que o que entrou no reagente precisa sair no produto, sempre na mesma proporção, tá certo? Então, anote isso no seu caderno e muita atenção. Agora, nós vamos falar a respeito da relação que eu considero mágica para a estequiometria. Ou melhor dizendo, né? Mágica dá uma sensação de algo abstrato demais. Essa é a relação de ouro, é a relação mais importante da estequiometria, tá? Anote essa relação no seu caderno, guarde. Eu, na época de estudante, eu colava, anotava em papéis e colava em tudo quanto era parede que eu podia, para sempre, quando olhar, lembrar dessa relação, tá? Então, 1 mol, lembrando que mol é a quantidade de matéria, é igual à massa molar dessa substância, que é o produto entre o número de átomos, né, o somatório do produto entre o número de átomos e a massa atômica, é igual ainda a 602, 10 a 23 entidades, que isso aqui é constante de Avogadro, então vale para átomo, molécula, elétron, íons, tá? Por isso a gente fala 602, 10 a 23 entidades, porque as unidades, elas servem para praticamente tudo, tá? E ainda, se eu tiver a reação ocorrendo nas CNTP, o que é mesmo a CNTP? Condições normais de temperatura e de pressão.
Se nós tivermos a reação ocorrendo em CNTP, nessas condições, eu digo que 1 mol equivale a 22,4 litros. Então, daqui você pode tirar a relação de mol para massa, de mol para número de Avogadro, de mol para volume, de massa para mol, de massa para constante de Avogadro, de massa para volume, tá? Então, aqui você pode fazer sempre essa relação. Por isso que ela é fundamental, que você pode variar. De acordo com o enunciado do problema, você utiliza essa relação, tá? Então, anote-a e guarde com muito carinho, tá bom? E agora a gente vai para o nosso primeiro exemplo resolvido. Então, veja aqui, o que diz o enunciado? Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve reagir para formar 12 mols de gás carbônico? Então, veja, quando a gente fala em quantidade de matéria, a gente está falando sempre em mol. Aqui eu tenho a reação química, né? O álcool, e lá, aqui eu tenho o álcool, o oxigênio, gás carbônico e água, tá certo? Agora a gente precisa de alguns lembretes fundamentais. Então, sempre, antes de você iniciar, de você começar a resolver qualquer cálculo químico, deve-se sempre verificar o balanceamento da reação. Lembra-se, quando eu falei para você da lei de Proust, que é a lei das proporções? Então, numa reação química, né, usando a lei de Proust e de Lavoisier, numa reação química, tudo que entra sai na mesma proporção, tá bom? Então, por isso que a gente precisa ver sempre o balanceamento da equação. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui nós temos a equação, né, dando sequência, e quais são os passos que a gente precisa para resolver o cálculo estequiométrico. Primeira coisa, verificar o balanceamento. Escrever a proporção. Então, você tem que contar o número de átomos dos reagentes, contar o número de átomos dos produtos. O que não tiver de acordo, você tem que colocar o que nós chamamos de coeficientes. Aguarda um pouquinho que você já vai ver isso, tá? Então, sempre escrever a proporção. 3, deixar um espaço. Esse deixar espaço, na realidade, é você saber quais são as substâncias envolvidas. No nosso exercício, quais são as espécies envolvidas? O álcool etílico e o gás carbônico. Então, você sabe que vai ter que usar essas duas substâncias na reação. Então, você vai usar o álcool etílico e o gás carbônico. Ah, mas os demais? Os demais não estão sendo citados no enunciado, tá bom? Então, por isso que a gente fala em deixar espaço. Ainda, a informação e a pergunta, extraia sempre as informações do enunciado e assim fica mais fácil de você responder a pergunta, tá bem? Preencher os espaços, ou seja, montar a regrinha de 3 que a gente já vai ver direitinho, tá? E unidade embaixo de unidade, certo? Sempre respeitar isso também. E ainda resolver a regra de 3. Então, vejam, anote isso aqui, tá? No seu caderno, escreva, estude, reveja essa aula quantas vezes for necessário, até você se sentir seguro com essas regras, tá? Então, vamos lá, olha, a resolução do problema. Lembram-se da questão da proporção? Então, olha aqui, ó, entrou 2 carbonos, certo? Do outro lado, nós tínhamos um só, então, foi colocado 2 à frente. Ó, 2 carbonos, 2 carbonos, beleza? Com relação aos hidrogênios, aqui eu tenho quantos hidrogênios? 6. Do lado de lá, nós tínhamos somente 2, certo? Então, eu precisei colocar o coeficiente 3 para ficar 6 hidrogênios. Então, tudo que entra, sai na mesma proporção, tá? E aí, deixa sempre o oxigênio por último. Então, veja, o oxigênio, aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3. Então, formam 7, somando das 7 oxigênios. Do lado do reagente, eu preciso ter 7 também. Eu já tenho 1 aqui, tinha 2. Colocamos o 3. Dessa forma, eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tenho 7 átomos de oxigênio para 7 átomos de oxigênio. Então, numa reação química, tudo que entra, sai na mesma proporção, tá bom? Guarde isso. E aí, a gente vai para a regra de 3. Quais são as substâncias envolvidas mesmo? É o álcool etílico e o gás carbônico. Então, veja, o álcool etílico, 1, então eu tenho o coeficiente 1 aqui, certo? Então, 1 mol de álcool
produz quanto de CO2? 2 mols, tá bem? E aí ele pergunta o seguinte, qual é a quantidade de matéria? Então, qual é a pergunta vai ser sempre teu X, tá bom? Então, qual a quantidade de matéria de álcool etílico produzida quando nós temos 12 mols de CO2? Fazendo a regra de 3, você multiplica cruzado, fazendo os cálculos matemáticos ali, né? Que eu sei que você é bom em matemática, nós chegamos a um valor equivalente a 6 mols de C2H6O. Veja, quando você termina a equação, quando você encontra X, você tem que se responder o que é o X. Primeiro você se pergunta, né? A gente já falei da resposta imediata. Pergunte-se o que é o X. O que significa esse X? E na sequência você responde para si mesmo o que você fez, por que você resolveu aquele cálculo. Então veja, esses 6 mols nos dá que quando eu tenho 12 mols de gás carbônico, eu produzo 6 mols de álcool etílico, tá bom? Faça sempre essas relaçõezinhas aí que vai te ajudar. Faça sempre esses questionamentos, beleza? E agora a primeira atividade. Siga o exemplo, né? Então, eu sei que você fez as anotações. E a primeira atividade diz assim, quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Espero vocês, façam o cálculo direitinho e até daqui a pouquinho. E então, conseguiram resolver? Num primeiro momento, pode parecer difícil, tá? Até você pegar as manhas, usando um termo mais comum, assim, né? Até você pegar prática na resolução desses cálculos, demora um pouquinho. Não desista e vai tentando. Vai que uma hora dá certo, tá? A hora que você engrenar, que você entender as regrinhas da estequiometria, a coisa vai, tá bem? Então, vejam, aqui nós temos o problema, vamos à correção, então, né? Então, vejam só, quantos mols? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer? Quais são os passos? Primeira coisa, balanceamento da equação, tá bem? Então, vejam, aqui eu tenho um átomo de carbono para um átomo de carbono, fechou, tá? Agora, eu tenho 4 hidrogênios, eu tinha 2. Colocamos o 2 à frente, ficamos com 4 hidrogênios, tá? 4 hidrogênios no produto, 4 hidrogênios nos reagentes. Aí a gente precisa balancear o oxigênio. Mesmo que não estejam envolvidos no cálculo, a gente precisa balancear a equação todinha, tá? Então, com relação aos oxigênios, olha, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Do outro lado, eu tenho que ter 4, tá bom? Coloco o 2 à frente. Então, esses coeficientes em vermelho que vocês têm ali é o que foi acertado, por isso o destaque, tá bem? Então, agora eu tenho 4 oxigênios e 4 oxigênios. Como é que funciona? Quais são as substâncias envolvidas, tá? Então, eu tenho a água e o metano, tá? Ou seja, o metano aqui e a água nos produtos. Então, vejam, são essas as substâncias envolvidas, são essas substâncias que você vai ficar de olho.
Então, eu tenho que 1 mol de metano produz quantos de água? Vejam, eu tenho 2 aqui à frente, tá? Então, 1 mol de metano produz 2 mols de água. Aí ele pergunta, e se eu tiver 4 mols de metano? Então, 4 mols de metano, a pergunta sempre vai ser o nosso X, tá bem? Fazendo os cálculos, multiplicando cruzado, nós resolvemos a regra de 3. Chegamos ao valor, após os cálculos matemáticos, equivalente a 2 mols de metano. Lembrando sempre o que é o teu X, tá certo? Então, X informa que quando eu reagir 4 mols de metano, eu vou, 4 mols de metano, eu vou produzir 2 mols de metano. Quantos mols de água, né? Eu me atrapalhei aqui. Quantos mols de metano eu tenho a partir de 4 de água, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então, vamos lá. Atividade 2. Qual é a quantidade de matéria, de gás oxigênio necessário para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno, tá? Então, aqui eu tenho a reação, faz lá. Aguardo vocês, tá bem? Faz os cálculos direitinhos e até daqui a pouco. E então, conseguiram resolver, conseguiram executar os cálculos, fizeram a regrinha de 3, balanceamento. Então, vamos ver, vamos à correção. Então, veja aqui, ó, qual a quantidade de matéria de gás oxigênio, né? Então, qual é a quantidade de oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno, tá? Então, fazendo aqui o balanceamento. Primeira coisa sempre, olha, 2 átomos de carbono, entrou 2, saiu 2, tá ok? Com relação aos hidrogênios, ó, aqui 2, 2, não precisamos colocar nenhum coeficiente. Com relação ao átomo de oxigênio, então vejam, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Do lado dos reagentes, eu vou precisar ter 5. Qual é o mecanismo que nós utilizamos? Então, aqui eu tenho 5 meios, tá ok? Por quê? Quando eu multiplico 5 meios por 2, eu fico com 5, tá bem? Então, nós temos 5 átomos de oxigênio. Então, a reação está balanceada. Daí, nós temos que 5 meios de oxigênio produz 1 mol de água, tá ok? Agora, quando eu tenho 17,5 mols de água, quanto de oxigênio eu vou ter? Tá certo? Então, fazendo os cálculos matemáticos aqui, fazendo a regra de 3, nós chegamos ao valor de 43,75 mols de O2. Então, não se esquece de fazer a multiplicação cruzada e nós chegamos a esse resultado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Tudo certinho? Então, vejam. É uma questão, no começo, quando vocês começam com o cálculo estequiométrico, vocês encontram alguns empecilhos mesmo, vocês têm uma dificuldade. Por quê? Porque o teu raciocínio ainda não está bem desenvolvido, bem alinhado. Mas depois fica tranquilo, tá bem? Vamos lá então? Mais uma questão
É com vocês, faz aí que eu aguardo vocês aqui. E então, voltamos, conseguiram resolver? Vamos lá? Primeiro a gente vai ler junto o enunciado, tá bom? Para depois a gente dar sequência. Na reação de óxido de alumínio com ácido sulfúrico forma-se sulfato de alumínio, ou seja, essa substância. Então, óxido de alumínio com ácido sulfúrico forma o sulfato, tá? Para se obterem 12 mols de sulfato, aqui, quantos mols de ácido sulfúrico são necessários? Então, vamos aos cálculos, né? Então, vejam, primeira coisa que a gente faz sempre balanceamento. Então, aqui, olha, eu tenho 2 átomos de alumínio, 2 átomos de alumínio. Fechou, tá certo? Agora, eu tenho aqui 3 átomos de enxofre, certo? Então, eu tenho que ter 3 aqui. Por isso, colocamos o 3 à frente, tá ok? E aí, acertamos os coeficientes da água, que são hidrogênio e oxigênio. Então, aqui eu tenho 6 hidrogênios, perdão, e aqui eu tenho 6 hidrogênios, tá? E com relação aos oxigênios, você pode fazer a conta certinho, você chega ao resultado. Feito o coeficiente, vamos para a regra de 3, certo? Então, aqui, ó, 3 mols de ácido sulfúrico produz 1 mol de sulfato de alumínio, tá? Então, como não tem nada escrito aqui, a gente considera 1. Agora, quando eu tenho 12 mols de sulfato, quantos de ácido eu vou precisar utilizar? Então, vejam, aqui nós usamos a regra de 3, multiplicação cruzada, então fica 12 vezes 3, x vezes 1. Fazendo a operação, a equação de primeiro grau, nós chegamos a x igual a 36 mols de ácido sulfúrico. Então, pense assim, ó, numa indústria, eles precisam obter 12 mols de sulfato de alumínio. Então, quanto de ácido eles vão precisar utilizar? Então, eles fazem uma regrinha de 3 e chegam à conclusão. Agora, imagine isso na indústria, que é um volume muito maior, tá? Uma quantidade de matéria muito maior. Então, é dessa forma que nós utilizamos o cálculo estequiométrico, certo? Então, aqui, olha, eu trago um recortezinho de um artigo para vocês, de um congresso, e vou deixar uma tarefa para vocês. Aqui eles usam como metodologia para estequiometria o bolo de caneca. E a tarefa é essa aqui, ó. Que tal vocês fazerem uma pesquisa? Pega lá uma receita da mãe, da avó, da tia, enfim, qualquer receita e brinca com a estequiometria. Diminuiu a farinha, tem que diminuir todo mundo. Aumentou o leite, tem que aumentar o de todo mundo. Tenta aí, tá certo? O que nós estudamos nesta aula? Então, nós compreendemos as leis ponderais, tudo que entra sai na mesma proporção, né? E ainda nós iniciamos os estudos sobre os cálculos estequiométricos e fizemos exercícios. Muito obrigada e até!